Alexandre, bem-vindo. Meg, obrigado também vocês dois por estarem participando aí desse bate-papo, dessa sala de discussão com a gente sobre esse assunto aí, logística reversa, né, que é tem muita coisa para falar, né, Meg? Eu vou compartilhar aqui nossa apresentação aqui, que vocês já estão vendo aí já a minha tela, eu acho. Estamos, sim. Todo mundo olhando minha tela e tal. Então, primeiro, seja bem-vindo ao pessoal que está participando aqui dessa sala de discussão com a gente. Mais uma vez, obrigado a Meg Aquino, Alexandre Faria, que estão participando desse evento, desse debate com a gente. O tema aqui é logística reversa, especificamente falando em varejo e e-commerce. Eu acho que bem focado para o pós-venda aí, né? Quando a gente tem toda a parte de retorno de mercadorias, de troca, devolução, e agora com o aumento da e-commerce, a gente acabei trazendo para vocês aqui alguns indicadores aqui do cenário atual do e-commerce, das vendas online, né, que traz para a gente um plano de fundo aí para essa nossa discussão. Eu trouxe aqui um número bastante interessante aqui, que o Mercado Pago nos trouxe em uma pesquisa com as entidades, que olhando para o mês de junho especificamente, a gente teve um aumento aí de 110% nas vendas online, então, faturamento mais de 108%, em comparação um mês com o outro. Mas, claro, a gente observa um grande crescimento aí nesse ano, justamente, claro, devido ao cenário proporcionado de forma infeliz, claro, pela COVID, mas que trouxe um aumento das vendas online, pessoal, todo mundo em casa, tudo que a gente está acompanhando aí. E aí eu fui mais a fundo e a gente identificou que desses consumidores, dessas vendas online que está acontecendo, desse super que teve, 24% desses consumidores são novos consumidores, ou seja, nunca tinham comprado no mercado online, e isso é um número bastante interessante, que também dá um plano de fundo para a gente pensar um pouco que, com certeza, a logística reversa, a parte de devolução, vem aumentando também em razão desses consumidores serem acostumados a comprar no varejo tradicional, em lojas físicas, e ter essa facilidade também da troca lá. Que também, desses 24%, 64% deles devem continuar comprando online após a pandemia. Então, outro número interessante que aí se dá pelo o crescimento do e-commerce, o crescimento do mercado online, ele não vai ficar somente restrito a esse momento agora, né, essa não é mais uma curva, é uma reta, tende-se a continuar estável nos próximos períodos. Então, é um número interessante também. Em compensação, a gente traz um número aqui que é um contraponto, que é a quantidade de reclamações nos PROCONs, uma análise aí feita nos PROCONs aí em relação também no primeiro semestre de 2020, que duplicou-se o número de reclamações, e entre essas reclamações, as principais queixas são relacionadas às entregas, ao prazo, né, e também a dificuldade do estorno das compras, ou seja, justamente a questão como devolver os produtos do e-commerce, visto que a gente tem uma série de questões legais envolvidas também, e também de qualidade do e-commerce na venda, e que eu vou trazer aqui. Então, relacionado ao consumidor e à legislação, a gente tem que a legislação traz muito bem clara aí que a gente tem 7 dias de prazo para devolução ou troca. O consumidor ele pode se arrepender daquela compra online, então está aí no artigo 49, e o que os consumidores esperam também no levantamento que a gente fez, principalmente relacionado a essa questão da devolução e da troca, que o consumidor ele deseja que o frete de devolução seja gratuito, claro que ele não seja onerado de nenhuma forma, e que seja fácil de agendamento, tenha ferramentas para ele agendar essa devolução de uma forma simples, e que o estorno do valor, é muito interessante isso, seja de uma forma rápida, se não for uma troca, né? Se for uma troca, depois eu acho que o Alexandre pode nos falar com propriedade disso, a FIP tem um super case aí, tem várias formas de troca, mas quando tem uma devolução de verdade, ele traz a facilidade de estornar o valor, é muito forte. Fechar aqui outros desafios, né, da reversa, a embalagem, produto já a roteirização, a compatibilidade da malha de entrega com a ordem de coleta, é um ponto complexo. Para alguns segmentos, a nota fiscal de devolução também é um ponto importante de atenção, e a capacidade de operacionalização
dos CDs para fazer toda essa parte de trocas, de devoluções, de processar isso dentro da sua malha interna também. É importante trazer outros desafios. E como que a tecnologia pode nos ajudar, eu vou deixar aberto aqui para a gente falar isso no final, e eu queria passar aqui a bola aqui para Meg Aquino, agora falar um pouco também da experiência dela, e comentar um pouco aí sobre logística reversa. Legal, obrigada, José. Então, eu vou conversar um pouco mais da minha experiência anterior da indústria e hoje com o meu chapéu de assistente de pesquisa do Laboratório de Alimentos e Varejo do MIT, compartilhar um pouco em relação a especificamente os desafios que eu vejo, que são vários, principalmente para o varejo alimentar. Você estava colocando aí a questão de legislação, tecnologia, e eu acho que outro grande ponto é a estruturação da operação mesmo, do e-commerce, do delivery no varejo alimentar, num cenário de pandemia. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, Europa, Ásia, Latinoamérica no geral, passou essa mesma experiência ao mesmo tempo. Então, seja um e-commerce próprio ou de algum parceiro, no caso da Amazon com Morrisons em Londres e outros casos bem conhecidos aqui mesmo dentro do país, a logística reversa de alimentos hoje é um assunto que precisa ser discutido e resolvido. Tá? Então, você falava, beleza, a gente tem 7 dias para o cliente conseguir assistir da compra, mas o que acontece com esse produto perecível e tem que voltar? Ele, de fato, como que a legislação está auxiliando nesse ponto? Esse eu acho um dos triggers, né, para a discussão, e eu também gostaria que a audiência colocasse os pontos. E outra grande questão é logística reversa. De fato, quando o produto chega no cliente, e de fato ele tem esse direito à troca, a arrependimento, ou mesmo a logística do insucesso da entrega. Quando não conseguimos, por algum motivo, ou por alguma expectativa do consumidor receber na porta de casa e não na porta do prédio, ou o entregador não consegue, por falta de internet, achar o cliente no destino final. Então, tem várias questões que a tecnologia, com certeza, vai viabilizar, mas outros canais paralelos, como legislação, novos relacionamentos entre as empresas, não de fornecedor-cliente, mas parceiros, como que isso funciona, acho que merece especial atenção. A Alexandre, acho que pode ilustrar um pouco mais ainda em relação a isso. Depois de alguns probleminhas técnicos, a imagem apareceu. Né? Peço desculpas aí pela demora para resolver, mas por fim deu certo. Bom, verdade, assim, vou pegar um pouco do meu histórico, né? Desde 2007 trabalho nesse segmento de e-commerce, operação logística, e, bom, sempre foi uma dor, né? Quando eu olho para todas as empresas por onde eu passei, mesmo olhando para hoje, o desejo do consumidor, a gente tem uma legislação a atender e, por outro lado, tem uma expectativa do consumidor, e a gente, de fato, precisa evoluir com o suporte da tecnologia, principalmente. Olhando para a experiência de cliente, a gente tem alguns dados interessantes, né? No NPS, por exemplo, a gente acompanha, quando a gente compara o NPS de um cliente que passou por um processo de reversa evolução com um cliente que não passou, a gente chega a ter aí um delta por volta de 15 pontos percentuais no resultado, às vezes até maior do que isso, porque a gente sabe que tem momentos aí de pico, pós Black Friday, né, que a dificuldade aumenta pela estrutura logística como um todo. Mas, por outro lado, quando a gente olha dados de taxa de recompra, o cliente que passa pela reversa, em geral, tem uma taxa de recompra infinitamente maior, né? Chega a ser 92% maior do que o cliente que não passa. Então, existe uma oportunidade muito grande mesmo de fidelizar os clientes, né? E isso, para o negócio como um todo, acaba sendo muito positivo, porque captar cliente é o maior custo que a gente tem, né? O custo de trazer novos clientes é um investimento muito alto de marketing, de mídia,
Então, quando você olha para o Customer Life Value, assim, fica algo muito mais relevante. E muitas vezes a empresa tem que pensar em ir além daquilo que a legislação determina, né? Como o José colocou, a gente olha para a lei, ela fala de 7 dias de prazo de devolução ou troca. A Dafit, desde o início da operação, oferece 30, agora na pandemia a gente estendeu para 60. Não dá para se limitar, né, a só aquilo que está regulamentado. De fato, a gente tem que entender o que faz sentido para o consumidor e tem que oferecer um serviço compatível com esse anseio dele. Os consumidores, o que você falou é interessante. Cada vez, né, Alexandre, os consumidores estão buscando mais na hora de comprar esses diferenciais, né, justamente Sim. Pega estendido e toda essa logística de troca estendido e também toda essa logística de troca fácil, que eu acho que, pelo que eu li bastante sobre a Dafit, tem isso no seu core há muito tempo já, não só agora. Claro que esse aumento expande muito essa visão aí, mas que o consumidor ele olha isso com um diferencial, e principalmente no segmento de vocês, isso é muito importante, não é isso? Com certeza. E, bom, você comentou, né, sobre frete. Com certeza o cliente não quer pagar o frete da devolução, é direito dele, né? Se ele se arrepender, ele não quer pagar por isso. E um outro ponto que eu entendo que evoluiu, olhando para a Dafit está bem melhor, mas o mercado como um todo também evoluiu, é o fluxo financeiro, né? Historicamente a gente tinha um fluxo que era muito dilatado, né? Via de regras, as empresas só faziam a devolução do dinheiro, a liberação de uma nova entrega, seja lá qual fosse a escolha do cliente para as alternativas de troca, após a chegada do produto fisicamente no centro de distribuição. Aí você imagina, às vezes, dependendo da localidade do cliente, um prazo dilatado para entregar, chegou lá, não deu certo, até devolver, esse saldo preso no cartão de crédito. Isso é uma realidade brasileira, que em outros mercados isso não existe, né? Às vezes você pega exemplo de outros mercados em que esse valor ele não é cobrado do cliente antes que ele receba o produto, né? Não é nossa realidade, aqui é diferente. Então, a gente também tem que se adequar a essa realidade. Hoje a gente já consegue, por volta de 50% dos casos, de fato, liberar antes. A partir do momento que a gente tem a confirmação de que teve a coleta, né, fazendo uma coleta do produto, a gente tem a certeza de que sempre existe um risco financeiro, que é uma mercadoria que ainda está em trânsito, mas a gente tem uma segurança e consegue atender o cliente antes. Então, tudo isso acaba contribuindo, né? Dá a oportunidade de fazer a coleta ou dá a oportunidade de levar até um ponto de coleta. Tudo bem que recentemente, agora falando de pandemia, o que fez mais sentido e cresceu bastante foi a coleta na casa do cliente, né? As pessoas não queriam se deslocar, seja até um correio ou um ponto de coleta, mas de fato é necessário dar essas alternativas, porque uma vez que o cliente ele se sinta confortável, ele confia nesse processo, ele compra mais, né? A gente tem muito exemplo interno aqui na Dafit, quando a gente pega dentro dos parceiros do fundo de investimento, claramente você tem, acho que é na Alemanha, 40% de taxa de devolução, mas isso acaba não sendo uma conta tão ruim. Você olha operacionalmente, você fala, nossa, é um índice muito alto, custa muito caro toda essa logística reversa. Mas, por outro lado, você tem uma taxa de recompra muito alta, você tem uma fidelização desses consumidores. Eles confiam no processo da empresa e eles compram mais. E como custa muito caro trazer novos consumidores, essa conta acaba sendo benéfica, né? Essa conta fecha. Às vezes é meio contra aquilo que a gente pensa no primeiro momento, mas a gente discute muito isso aqui na Dafit. Varejo de moda, né? A troca, a devolução é uma barreira. O maior motivo nosso ele ainda é tamanho errado. A gente sabe que a padronização de tamanhos é algo bastante complicado, né? Principalmente aqui no Brasil. Então a gente precisa de fato prover soluções aos clientes, que eles se sintam confortáveis, que eles tenham segurança no processo, e isso faz com que eles comprem cada vez mais, né? É interessante, né, como que a gente, e até foi o mais interessante desse debate aqui, quase que nos extremos opostos, perseguindo o mesmo objetivo, né? Que a experiência do cliente seja melhor. No caso do varejo alimentar, novamente, coisas que estão acontecendo em qualquer lugar do mundo. Mas especificamente essa logística reversa não é unicamente acionada pela própria empresa, o varejo, mas também pelo próprio cliente. E aí entra na questão multicanalidade. Quando a gente tem um canal online e físico, e como que essas coisas começam a conversar.
Sim. E essa interação com o cliente, a facilidade para ele também, né? Não ter que fazer contato com uma central de atendimento, ele tem uma plataforma que ele vai lá, solicita e tem um atendimento rápido. O tracking durante todo esse processo de retorno, o agendamento, eu acho que no fundo, se a gente se coloca como consumidor, né, a gente fala, pô, isso é o básico que eu queria ter, né? É que infelizmente, quando a gente olha para uma realidade de mercado, a gente tem que assumir isso, né, sendo parte do mercado, a gente ainda tem uma distância grande em termos do que a gente oferece para o que seria o desejável. E o que eu acho que esse momento de pandemia, né, junto com várias transformações ou acelerações, esse é um benefício que eu acho que vai acabar acontecendo naturalmente, né? As empresas vão ter que se estruturar naturalmente a trabalhar melhor a multicanalidade, o canal online, e esse processo de reversa também, ele vai precisar ser melhor estruturado. Mesmo na Dafit, a gente teve um crescimento significativo de coletas, né? A participação era pequena, a gente ainda contava com muita utilização do serviço do correio, mas, né, como ficou o correio nesse período, né? Várias agências fechadas, com contingente reduzido, as pessoas também não queriam sair e se expor ficando numa fila no correio, que era comum isso, né? Inclusive, se a gente olha para dados internos, historicamente a gente tem uma taxa de devolução aí em torno de 8% a 10% da venda. Esse número caiu recentemente, porque mesmo a gente aumentando o prazo, dando essa oportunidade, você pode ficar até 60 dias para fazer devolução, pode fazer a coleta, ainda assim, acho que tem um comportamento das pessoas de até evitarem isso, né, de não fazerem a devolução. Claro que quando a gente fala de moda, coisa que eu já ouvi de depoimento de cliente, às vezes, ao invés de devolver, ela acha uma maneira, né, dá para alguém, troca, vende, né, isso é comum. Ano passado a gente teve um fórum com alguns clientes para discutir sobre a experiência deles e foi um fato curioso que eu ouvi, né, alguns clientes relataram que elas eram clientes assim, heavy users, e que elas não tinham problema com troca, até porque elas nem usavam muito a troca, elas, se não gostavam, elas vendiam para algum conhecido. É curioso isso, mas eu, enquanto responsável por operação logística, eu vejo isso como uma crítica, né? Porque, poxa, nosso processo tinha que ser muito melhor, né? Se a pessoa entende que é mais fácil, né, mais conveniente ela vender, acho que a gente tem muito a evoluir ainda, apesar de a gente já ter dado passos grandes, aí ter tido muito avanço, acho que tem muito a se evoluir ainda. Antes aqui, eu queria reforçar aqui com o pessoal que está nos escutando, fiquem à vontade para fazer perguntas. Nós já temos perguntas aqui que eu vou abrir. Como é feita a logística? Isso aqui é para você, Meg. Como é feita a logística reversa para alimentos? Então, como é hoje? Isso aí já, a sua experiência que você está tendo aí com esse momento. Eu vi... Francisco Diniz, tá? E presenciei vários formatos de logística reversa. E são escolhas, finalmente, né? Mas, basicamente, eu tenho visto muito cliente voltando na loja, solicitando a troca, porque ele já tem uma familiaridade com ela. Então, não só aproveita para fazer ele mesmo a logística reversa. E, muitas vezes, é por a mesma questão que o Alexandre falava. Troca de produto, uma variante. Ele comprou se enganou, queria outra, então ele volta a fazer isso. E outra e clássica forma de logística reversa é o veículo que vai e pega dos clientes os produtos. Só que isso demora muito mais e está muito mais atrelado a eventos nos quais a gente precisa, como varejistas no geral, recolher produtos, porque o lote está danificado. Imagina um produto, né, leite de bebê que precisa ser um recall. Então, coisas como especificamente logística reversa da indústria e do e-commerce começam a conversar em algum ponto. E acho que isso é uma coisa bem interessante. Até agora, principalmente a indústria de venda e consumo, não tinha isso como ferramenta no passado. Hoje a gente com e-commerce consegue saber o que você está vendendo. E aqui uma provocação para a indústria de venda e consumo: se a gente conseguisse fazer uma traçabilidade de um código único do produto, esses recalls poderiam ser um pouco mais ágeis e, ao mesmo tempo, até ter uma parceria entre a indústria e o varejo para fazer
logística reversa, que pode ser na loja, um veículo que faz o milk run e vai pegando esses produtos até chegar no centro de distribuição, ou mesmo um terceiro destino, que é doação. Porque tem muitos produtos, de fato, perecíveis, que a gente não consegue colocar de novo na prateleira. Então, essa troca, finalmente, é uma perda. E essa perda é comida que vai para o lixo, uma perda financeira e, por último, atenta contra a sustentabilidade. Então, acho que tem várias formas hoje sendo colocadas na prática, e imagino que daqui a 3 meses só vai amadurecer e vamos poder falar com mais propriedade. O desafio do alimentício ainda tem algumas particularidades, né, que deve existir muita devolução parcial também, imagino, porque, né, a compra não necessariamente vai ser devolvida inteira, então eu acho que isso aí é uma super evolução que tem que ter, de verdade, e o que você falou, de usar a cadeia e outras parcerias aí com outros meios varejistas e outro tipo de logística também para fazer isso, é muito proveitoso. Eu queria pegar um gancho aqui, antes que eu esqueça do Alexandre também, que ele nos trouxe sobre a devolução do dinheiro lá, do pagamento, né, que é feito no e-commerce quando é feita uma troca. Que, assim, do nosso lado aqui de tecnologia, a gente sempre teve muita busca do apontamento da entrega, da parte de comprovação da entrega POD, para que o cliente, principalmente no B2B, né, para que possa ser feita a cobrança frete e a cobrança da mercadoria. Isso é feito da entrega. E agora nós temos um posicionamento reverso, né? Então, quando a coleta é feita, o centro já devolveu o dinheiro e o crédito para o cliente. Então, nós temos essa opção também, que são os desafios da tecnologia, que a tecnologia, você imagina, tem toda uma integração entre a parte de crédito, o e-commerce, para fazer isso acontecer, e muitas vezes acontece de forma parcial. Eu acho que esse é outro ponto, outro desafio que a gente tem pela frente aí. E assim, a tecnologia tem evoluído rápido e tem ajudado muito nesse sentido, né? Assim, captura de imagem, por exemplo, há, 13 anos atrás, quando eu comecei de e-commerce, eram poucos transportadores que tinham lá um sistema capaz de fazer isso, né? E dependia de uma frota dedicada dele, porque ele ia prover o equipamento que o entregador e o motorista iriam usar. A gente olha para a realidade atual, né, qualquer smartphone aí, você coloca o aplicativo e consegue rodar e ter a informação em tempo real. Então, aumentou bastante a capilaridade disso e viabilizou uma melhor informação para os clientes. Então, eu vejo que tudo vai andando muito em conjunto, né? Eu acho que, por exemplo, a gente fala também sobre liberar esse processo de uma maneira mais ágil. A gente hoje olha para aquilo que a gente já coletou, que a gente já tem uma segurança, uma confirmação de que tem o produto em posse do transportador, né, pelo menos, para a gente poder seguir com o processo de coleta. Mas, em paralelo a uma agilidade maior na atividade de transporte para coleta, com informação e tecnologia, eu acho que também existe espaço para uma evolução ao ponto de você avaliar o histórico daquele cliente, né, e você até disparar isso antes. Né, sabe que ele é um cliente confiável, que ele não vai fraudar a companhia, né, por que não? Né, por que não liberar até antes isso, tratar de uma maneira diferenciada? Há algum tempo atrás, isso já era uma ideia, eu ouço isso há muito tempo dentro das empresas de e-commerce, mas colocar em prática era um risco muito grande. Até vivi uma experiência em uma das vezes que eu trabalhei que tentou executar isso e teve um grande problema de risco financeiro mesmo ali, de mercadoria que não voltou e teve que voltar atrás da decisão. Mas hoje eu acho que a gente tem muito mais condição, né? E o que viabiliza isso é justamente todo esse foco de desenvolvimento em termos de tecnologia, usar machine learning, a facilidade de acesso na ponta. Acho que a gente... É aquela história, né? Eu já participei de algumas conversas em que o que todo mundo fala é que não existe mais uma empresa se transformar em digital, né? É a realidade atual, é uma questão de sobrevivência. O mundo é digital agora, né? Transformação digital da empresa é questão de sobrevivência. Então, acho que tudo isso vai acontecendo. Agora, a gente tem
pegando o gancho no que a Meg falou, em termos de aproveitamento, essa perda de produto que vai poder voltar para a gôndola, a gente sofre menos, né? Como eu comentei, por volta de 70% das devoluções ainda é por causa de tamanho errado. Então, quando esse produto chega de volta ao CD, ele está intacto, né? Ele está novo. Claro que a gente faz uma análise de qualidade, ver se o produto está bom mesmo ou não, está em condição de ser vendido novamente, mas a gente tem uma grande maioria dos produtos que chegam em condições de revenda de volta para a gente. Os casos de defeito ou um produto usado sempre tem, né? A gente sabe que sempre vai ter algumas pessoas que vão estar com má intenção aí, acontece. Mas isso é ínfimo, né, quando a gente compara com o todo. Meg, pegando também a deixa do Alexandre aqui, existe na parte alimentar, no seu setor, existem já empresas que trabalham com esse tipo de coleta e de operação reversa, que tenha destinações específicas, por exemplo, como doação, ou existe esse tipo de integração já? Tem alguém explorando isso já no mercado? Como é que você... Que pergunta interessante, porque, aliás, foi uma agenda que a gente está discutindo com a professora Miguel, da FGV, nas semanas anteriores. E não, hoje não existe. Tanto que, se a gente quer envolver bancos de alimentos e estruturar essa logística reversa para enviar esse produto direto para doação, porque a gente sabe, no início do ano foi, pelo menos em São Paulo, não sei nas outras partes do Brasil, mas liberou uma lei que mercados e restaurantes conseguem doar produtos para a produção de alimentos para animais. Mas a gente estrutura esse fluxo de uma forma um pouco mais certa, em sucessos de entrega ou logística reversa, principalmente em sucessos de entrega, poderia ser doado. E hoje não existe um player. É uma questão mais de estruturação da cadeia no final. Por isso que eu insisto muito com a questão de essa gestão de stakeholders, quem faz o quê e quais são as novas oportunidades, e visando justamente a redução de jogar comida no lixo, basicamente, né? Vamos em um momento bem específico no mundo para evitar isso. Mas não existe, eu tenho pesquisado bastante, não existe como uma solução completa. Tem algumas empresas que eu conheço que são mais fazendo essa packaging e fazem a logística reversa, por exemplo, de caixa plástica e até higienização, mas o conteúdo hoje está sendo destinado a aterro. Então, acho que uma grande oportunidade dentro do mercado na logística reversa para alimentar que pode ser abordado. Nós tivemos, acho que nos últimos anos, uma evolução também, lendo sobre logística reversa, sobre a logística pós-consumo, né? Logística reversa pós-consumo, que é justamente as embalagens, óleo de cozinha, lâmpadas, tudo que pilhas, baterias. E isso, claro, tem muita legislação, a legislação é muito forte com isso, e já tem empresas ONGs fazendo isso, e até eu conheço algumas utilizando em tecnologia para fazer isso de uma forma eficiente, porque precisa ser eficiente também para ter toda essa tecnologia de ecologia, mas ainda falta, eu acho que é uma oportunidade também, existe uma oportunidade tanto para ONGs como para algumas empresas fazer esse trabalho de logística reversa e coleta de produtos tanto devolvidos como de processo de entrega também para a área de vocês. Legal. Até hoje, já no varejo, algumas lojas, né? Eu trabalhei no passado na Unilever e tem boxes e pontos de colheita de produtos recicláveis. Então, assim, a estrutura no landscape já está. Agora é repensar, colocar tecnologia e fazer uso desses canais que até agora não estão sendo utilizados. Chegou uma outra pergunta aqui, eu acho que estamos acabando nosso tempo aqui, mas a Selma faz uma pergunta que é o seguinte, quanto à questão tributária, qual é a experiência de vocês em relação ao varejo de eletroportáteis, não sei se você pode nos ajudar, Meg, também, se existe algum problema na entrada do estoque, como é que faz com esse produto que veio de uma devolução, de um arrependimento de compra,
tem algum empecilho aí fiscal, como é que funciona isso também aí no varejo? Detalhes fiscais eu não tenho, não sei, Alexandre, se você tem, mas eu só vou resumir que é muito complexo. E cada estado é um estado. Então, resumindo, não é simples assim reingressar um produto na loja, mas se um fluxo já existia. Então, novamente, precisa ser ajustado. O que eu posso dizer assim, a regra base o produto tem que voltar para a filial de destino, né? E aí entra essa complexidade, porque quando você pega operações de e-commerce, quando você tem ainda uma operação multicanal e que você usa um estoque da loja também, esse faturamento pode estar saindo da loja, que é onde está mais próximo lá do consumidor. Se isso não é o caso, se você tem alguns CDs ou um CD centralizado, você atende o Brasil inteiro e quando vem uma devolução, ela tem que voltar para esse CD. Então, aí você tem que necessariamente fazer todo o transporte disso, toda a operação logística, que custa caro, e dar entrada aqui internalizando. Dá para fazer diferente, se você tem algum centro de distribuição, dá para você focar e ter um lugar só para reverso, ou se eu tenho um CD no Nordeste, eu posso, se eu expedir de São Paulo, retornar para lá. Possível até só que você tem que trabalhar em cima de regime especial, você vai ter que pegar algumas autorizações, aí sai do padrão, né? Possível tem solução para isso, tem que trabalhar aí em cima das regras que existem e o que é possível fazer junto aos órgãos responsáveis para poder desenhar um fluxo operacional diferente. Agora, impedimento não tem, né? O caminho básico, como eu falei, tem que voltar para a de origem, né? com os custos e complexidades que isso pode vir a ter. Se você quiser pensar em otimizar o fluxo físico e custo logístico, dá para fazer diferente, só que aí não é no caminho padrão, vai ter que trabalhar em cima de regimes especiais para poder desenvolver outras soluções. Mais um desafio, né, Alexandre, que nós temos ainda com todo esse crescimento aí que está. Mais um desafio para ser passado também essa questão fiscal, essa possibilidade da devolução em outros CDs, em outros pontos, sem precisar de um regime específico. Acho que é importante a atenção que a gente tem aqui nesse assunto. Nosso tempo aqui está acabando, o tempo é muito curto, já tínhamos falado isso com a Alexandre e Meg, um bate-papo como esse, que tem muito assunto aí para a gente falar, mas assim, espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas, falado um pouco aqui, com certeza foi muito bom estar com você aqui, Meg, Alexandre, deixo finalização para vocês, agradeço demais pela participação aqui nessa discussão. Pode falar, Meg, primeiro. Legal. Eu só, então, para fechar, eu acho que a gente tem diferentes estágios de logística reversa e estamos num momento mais de iteração para achar a melhor forma. Os desafios das empresas que já nasceram online, no caso da Dafiti, são diferentes, são estágios que talvez os que são online e offline vão atingir em algum momento. Mas o mais importante é que no final, quem hoje está vendendo no e-commerce não tem uma escolha de fazer logística reversa, tem que fazer. Então, como chegar lá, como estruturar e que no final a gente consiga, né, como profissionais do varejo, logística, supply chain, levar uma boa experiência para o cliente para que ele volte e também ser competitivo. Bom, da minha parte, eu concordo. Que a Meg falou é a pura verdade, né? Para estar no jogo, você tem que fazer, você tem que viabilizar e tem que entender como o consumidor quer ser atendido e fornecer o serviço de acordo com esse desejo. Agora, eu falaria só um outro ponto. A gente comentou um pouco sobre aproveitamento, sobre fluxo de descarte depois, né? Tem muita oportunidade ainda, com certeza, mas eu acredito bastante que vai ter uma aceleração nesse sentido, né? E a motivação é muito clara, né? A gente tem visto muito se falar sobre economia circular e o porquê disso é tão simples quanto a gente não tem esse planeta, né? Os recursos estão aí, são infinitos, são finitos e a gente vai ter que evoluir. Já existe muita legislação sendo colocada em prática, existem adoções, né, nos diversos segmentos que estão sendo obrigações já a partir de agora ou daqui a alguns anos. E eu acho que tem bastante oportunidade, né? Principalmente pensando em tecnologia, empresas que queiram evoluir,
e viabilizar soluções para varejo e indústria, eu acho que essa integração ela tende a aumentar bastante e isso vai ser muito bom para todo mundo. Muito bom, mais uma vez agradeço vocês. Em breve, vamos ver se a gente traz mais esse assunto à tona num debate mais longo. As pessoas que fizeram perguntas aqui que a gente não conseguiu responder, tiveram mais. Depois a gente vem, a nossa equipe aqui responde a vocês, fala com as pessoas específicas aqui, com o Alexandre Calego. Mais uma vez, obrigado a Ciclo por abrir essa sala aqui para a gente. Tchau, tchau, vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.